Olá, queridos, que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou a Ivanilde Serafim e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo da série O que me impede de avançar? Por que eu não avanço? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já curta, compartilhe e que Deus abençoe. Vamos à vinheta? Amém. Olha, nós estamos falando sobre 10 correntes que nos impedem de avançar. São 10 correntes que Deus me revelou no momento de oração e eu estou trazendo para você. Já falei sobre 3 correntes, que foi a mentira, que foi a inveja e que também a terceira, que foi a desonestidade. E hoje nós temos mais uma corrente que nós vamos falar. Tá curioso? Então, antes de eu falar sobre essa corrente, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 18, e o versículo 21. Diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Em outras versões, a palavra de Deus vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua e que a gente tem que fazer o uso bem das nossas palavras. Porque quem usa bem a sua palavra, ela vai gerar no outro ou vida ou morte. Qual será essa corrente? Crítica. Crítica é uma corrente que nos aprisiona de uma forma. Eu fiquei muitos anos presa nessa corrente. E hoje Deus me deu maturidade, sabedoria para se libertar dela e avançar. A crítica. Então nós vamos entender aqui que a língua tem o poder de gerar vida e tem o poder de gerar a morte. E com a crítica, você acha que a gente gera vida ou morte? Ah, mas é uma crítica construtiva. Crítica construtiva só pode ser construtiva de alguém que construiu alguma coisa. Se você construiu alguma coisa, você pode dar uma crítica construtiva. Mas uma crítica construtiva, ela nunca vai vir para fazer a pessoa que está sendo criticada se sentir envergonhada, se sentir incapaz, se sentir inferior ou se sentir mal por aquilo. A crítica construtiva, ela só traz para que a pessoa melhore, a crítica construtiva coloca a pessoa para cima. E nenhuma crítica que não coloca a pessoa para cima pode ser considerada uma crítica construtiva. Então tem 2 tipos de crítica que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Então a crítica de 2 tipos seria a seguinte: a crítica que eu faço com as pessoas, que eu critico, e aquela que eu sou criticado. Então 2 tipos de crítica. Aqui eu sou a vítima, aqui eu recebo, e a outra que é aquela que eu faço aos outros. Por que nós criticamos? E por que somos criticados? Existe muita profundidade nessa palavra, porque o motivo pelo qual uma pessoa critica a outra são vários. Por não entender, ou por se achar melhor do que aquela outra pessoa, acha que aquela pessoa é inferior e não sabe. Então quando vai criticar, já coloca a pessoa para baixo. Ou a crítica pode ser você estar reproduzindo um padrão de algo que você recebeu, você sempre foi muito criticado. E aí, porque você foi muito criticado, você só reproduz, você vira um crítico e sai criticando as pessoas, nem sabe por quê. E tem outros motivos, mas eu quero me ater a esses 2. E por que nós somos criticados? Nós somos criticados pelo mesmo motivo, que as pessoas olham pra gente e não nos entendem. As pessoas olham pra gente e acham que a gente deveria ser exatamente igual a elas. Ou elas têm inveja e acham que nós temos algo que ela queria e ela tenta nos diminuir, como foi o caso de Penina. Penina, ela fazia críticas a Ana, lá no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Ela fazia críticas a Ana. Por que ela fazia críticas a Ana? Porque ela tinha inveja de Ana ter o amor de Eucana. E por causa disso, ela fazia críticas para Ana se sentir inferior e diminuída. Mas existe aquela crítica também que a pessoa
acha que você é errada e quer trazer você para ser do jeito que ela pensa que você deve ser. Às vezes as pessoas acham que nós temos que ser do jeito que elas pensam, que elas criam. Nós fazemos isso. Nós criamos na nossa mente como que o fulano deve ser, como que o ciclano deve ser, como que o chefe deve ser, como que nosso pai e nossa mãe deve ser, como nossos filhos devem ser, principalmente filho, né? A gente quer achar que sabe como que ele deve ser. Mas cada pessoa, ela é o que ela é e não é o que nós achamos que ela tem que ser, que ela vai ser. Então nós temos que entender a individualidade e a diversidade de cada pessoa. Cada pessoa pensa de um jeito, sente de um jeito, tem uma personalidade diferente e ninguém é igual. Então, por conta disso, das diferenças, aí existem essas críticas. E a crítica nos prende demais. Quando nós somos pessoas que criticamos, nós estamos liberando palavras sobre a nossa boca que tem poder. E essas palavras têm a morte, nós podemos matar outras pessoas. Mas o pior disso é que nós prejudicamos a nós mesmos com as nossas próprias palavras de crítica. Quando você é muito crítico e critica tudo, todos, tudo a gente critica, eu falo pra vocês, eu já fui muito crítica, tô melhorando. Ainda tem um pouquinho disso, mas Deus tá me limpando. Por quê? Porque quando você é muito criticado, você acaba reproduzindo. Porque seu cérebro começa a reproduzir aquilo que ele recebe. Se você não tratar, se você não mudar, isso você vai reproduzir. E eu reproduzia, né? E também o contágio social. Você tá no meio de um monte de pessoas que são críticas, você acaba virando crítico. Você anda com alguém que critica, você vai começar a criticar. Porque me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Então essas coisas nos prejudicam e nos impedem de avançar. Mas quando você recebe o entendimento, o conhecimento, e a palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará, você vai entender que quando você libera palavras de morte, essa morte não vai causar estrago só na vida das pessoas que estão recebendo a crítica. Na sua vida que está liberando essa palavra, principalmente, porque você está gerando e produzindo sementes de morte para você mesmo. Então, é muito importante você observar quando você se sentir tentado a criticar, ou não entender, ou achar que aquela pessoa está errada, e que achar que o seu jeito é melhor do que o dela, e que você é melhor do que ela, e que você faz melhor que ela, e que o que ela está fazendo está errado. Pare e não verbalize. E ore a Deus sobre essa pessoa. Fala, Senhor, eu não entendo o que ela está fazendo, eu não concordo com o que ela está fazendo, eu não acho que seja certo, mas o Senhor é o dono dela. Eu não vou criticá-la, eu não vou ficar presa nessa corrente. Eu abençoo essa pessoa. E se ela realmente não estiver no caminho certo, fazendo o que é certo, eu entrego para que o Senhor cuide disso. E você tira da sua vida. Porque você não é responsável pelas ações dos outros, você é responsável pelas suas próprias ações. Então que Deus possa te dar entendimento e sabedoria para lidar quando você tiver que criticar, para que você não tenha a morte sobre a sua boca. Agora eu quero me ater à crítica que nós recebemos, né? Quando os outros nos criticam, que a gente não tem inteligência emocional, quando a gente não tem autoestima, quando a gente tem dores de rejeição, é muito doloroso ser criticado, dói. E o que a gente faz quando a gente recebe uma crítica? A primeira coisa que a gente faz é virar vítima, não recebe a crítica, e aí a gente fica, aquela crítica nos magoa e nos deixa mais para baixo ainda, e a gente começa a sofrer com as palavras que as pessoas falaram. Mas eu por muito tempo recebia muita crítica mesmo, porque eu tenho perfil comportamental de estável. E o estável, ele é muito parado, ele é muito quieto, ele é muito devagar, ele consegue ficar parado por muito tempo. E eu, quando eu era criança, por muito tempo eu ficava sentada, quietinha, observando. Eu conseguia ficar parada um tempão observando uma estrela, uma flor, observando os detalhes daquela flor, observando a nuvem do céu.
E muitas pessoas não entendiam, porque tem pessoas que são agitadas, que são aceleradas, que são rápidas, e quando elas olham para uma pessoa parada, a primeira coisa que ela vem falar é que aquela pessoa tá morta. Fulano é morto, fulano tá morta. Então, o que eu ouvia muito, eu recebia muitas críticas em outras áreas, mas eu quero usar essa como exemplo. As pessoas falavam para mim que eu era morta, viva. Morreu, esqueceu de cair. Que eu era lerda, que eu era lenta e que eu era preguiçosa. Porque eu ficava muito tempo parada. E tudo que eu ia fazer de serviço, eu fazia devagar. Eu ainda sou assim até hoje. Isso não mudou, porque isso é a minha natureza. É a natureza estável. Porém, até eu aprender que eu sou estável, que é a minha natureza, que Deus me fez assim, que tem as suas qualidades, os seus privilégios, eu sofri achando que eu era errada. E que as pessoas rápidas e aceleradas eram as certas. Então, essas críticas matavam a minha autoestima, tirava o meu valor e me deixava me sentir muito inferior e muito mal. Então, quero dizer que essas críticas, quando elas vêm até nós, se nós temos uma ferida, ela vai nos prejudicar muito. Mas eu quero aproveitar esse vídeo, essa oportunidade para te ensinar como lidar com a crítica que as pessoas fazem com a gente. Tá bom? E também vou ensinar você a lidar quando vem crítica para você criticar o outro. Primeiro vamos até quando os outros nos criticam. Então eu aprendi a lidar com a crítica da seguinte forma. Primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que me conhecer, me valorizar, criar autoestima. E quando a pessoa vem e faz uma crítica, ela fala 1000 palavras. 999 das palavras que essa pessoa falou é mentira. É tudo que ela tá torcendo, porque ela não me entendeu, não entendeu a minha diferença, ela se sente melhor do que eu, então ela começa a jogar aquelas críticas. Criticar, porque tá errado, porque não é certo, porque não é assim. E começa a lançar aquele balde de críticas. Como que eu tenho que lidar com essa crítica? Eu vou pegar todas essas críticas, eu trago para minha mão e não deixo tocar nas minhas emoções. Essas críticas não podem tocar as minhas emoções. E aí eu vou analisar uma a uma para ver que coerência aquilo ali tem com a verdade, que ponto que aquilo tem com a verdade e o porquê que essa pessoa está falando. Porque não é à toa, apesar de não ser verdade, alguma coisa levou essa pessoa a falar aquilo. E aí você precisa, em oração, com a ajuda do Espírito Santo, entender toda aquela crítica. Isso você vai usar como feedback. Porque se 999 palavras você vai jogar fora, porque não tem nenhuma coerência, não tem nada a ver, uma palavra que essa pessoa falou você pode usar como feedback para você melhorar como pessoa e não deixar entrar nas emoções como mágoa, como ferida, como baixa autoestima e como como é que eu posso dizer? Uma pessoa que não tem valor. Quantas vezes você vai se sentir sem valor? Você vai ter baixa autoestima por causa da opinião das pessoas. Mas o que é a opinião das pessoas? Quando uma pessoa é muito crítica e ela joga 999 palavras contra você, todas elas de mentira, o problema está em quem? Você ou nela? O problema está nela, não em você. Você só é você. Só que se você deixar essa pessoa ter esse poder de te ferir, de te colocar para baixo, esse problema que era dela, agora passa a ser seu também. E daqui a pouco você está derramando essas dores, essas feridas em cima de outra pessoa, que ela também vai receber essas dores e essas feridas. E aí, se ela não sabe lidar com essas críticas e deixar ferir, aí ela vai estar cheia de feridas para derramar em outra pessoa. Uma pessoa curada consegue alcançar uma multidão de pessoas para ser curada. Mas uma pessoa ferida alcança muito mais para ferir. O estrago de uma pessoa magoada, ferida, é muito maior. Se você é uma pessoa ferida e magoada, pode ter certeza que você está ferindo alguém, que você está machucando alguém, principalmente as pessoas mais próximas e as pessoas que você ama. Porque é assim que funciona. Você põe sua dor para fora quando alguém toca na sua ferida. Quando a gente queima no sol e que alguém encosta na sua ferida, dói. Você não aguenta que encosta, porque está machucado. Assim as feridas emocionais. Então, que você aprenda nesse dia a se libertar
das críticas que as pessoas fazem ao seu respeito. E para que você se liberte dessas críticas e rebente essa corrente para você avançar, você precisa de muita maturidade para saber quem você é, com clareza, e se aceitar do jeito que Deus te fez. Porque lá no Salmo 139 fala que todas as coisas que Deus faz são maravilhosíssimas. Então você é maravilhoso, você é maravilhosa, porque você foi feito por Deus. Ou você apareceu do nada? Não, Deus te criou, te deu a vida com amor e carinho. E Ele faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas perfeitas. Deus faz coisas boas. Se o pecado está estragando o ser humano e o mundo, existe a redenção. Existe algo que Ele mesmo preparou para nós, que é o sangue do Cordeiro, que é Jesus crucificado, ressurreto. Nele você pode ser regenerado. Você pode voltar ao estado original da perfeição em Cristo Jesus. Todas as suas imperfeições, todos os seus pecados, em Cristo Jesus ele é justificado e transformado. E naquele dia que Jesus voltar para levar a igreja, que a trombeta tocar, nós receberemos um corpo novo, incorruptível. E este corpo vai ser transformado, que não vai ter pecado, não vai ter doença, não vai envelhecer. Vai ser um corpo totalmente transformado. Então você não é esse corpo. Você é a alma e o espírito que está dentro deste corpo. Esse corpo é apenas uma matéria. O templo que leva o espírito é o templo. É algo físico. Que o pecado entrou e corrompeu, não foi só o corpo. Corrompeu nossa alma, matou o nosso espírito. E corrompeu também o corpo com doenças, com morte. Mas Jesus veio para morrer e ressuscitar para restaurar tudo isso. E só quem nasce de novo, quem recebe a nova vida, pode ter acesso a esse novo nascimento e um processo de regeneração, processo de santificação, processo de cura e libertação, que todos são praticamente a mesma coisa, e o Senhor vai limpa de toda a crítica, de todos os lixos de palavras que lançaram sobre você, que não é a verdade sobre você. Então você vai aprender a lidar com a crítica dos outros e com aquela crítica que você quer fazer, porque quando você cura das críticas que os outros fazem com você, você não agora pode mais estar criticando o outro. Porque você mesmo não vai conseguir criticar o outro. Quando você for criticar o outro, você vai lembrar quem você é. Então, quando você cura sua autoestima, você para de apontar o dedo. Quando você cura sua autoestima, quando alguém aponta o dedo pra você, você não se importa, porque aquela opinião, aquela pessoa não sabe, né? Ela não te conhece. Ela tá te julgando de acordo com o que ela pensa, com as experiências que ela teve, com aquilo que ela tem na cabeça dela. Não tem nada a ver com a sua realidade. Então, hoje o Senhor quer te curar, quer te libertar da crítica, quer te libertar das palavras que apontaram o dedo pra você e que te fizeram se sentir inferior. Amém? Essas são as palavras que o Senhor me trouxe para essa corrente. E os seus hábitos diários de palavras geram vidas. Eu fiz uma live falando sobre isso. E no próximo vídeo dessa série nós continuaremos falando da quinta corrente. No próximo vídeo nós vamos falar da quinta corrente. Se você não viu os primeiros vídeos, eu fiz uma introdução, eu fiz a primeira corrente, fiz vários vídeos, eu fiz a segunda corrente mais de um vídeo, a terceira corrente fiz mais de um vídeo, a quarta eu tô fazendo um vídeo só, e aí o próximo vídeo será sobre a quinta corrente. Nós vamos falar sobre 10, ainda tem 6 correntes para você se libertar, e que Deus possa curar você, libertar você e te fazer avançar e prosperar. Senhor, abençoa essa vida, cura ela de toda dor de crítica. Devolve a ela a autoestima e revela para ela no quarto de oração, no momento de oração, quem ela é no Senhor. Assim como João Batista não tinha problemas com a autoestima, ele aceitou ser a voz que clama no deserto com tranquilidade. Quando perguntaram para ele se ele era o Messias, ele disse: não sou o meu Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Que possamos aceitar quem somos e saber quem somos. Em nome de Jesus. Eu abençoo você. Beijos, fique na paz do Senhor.
e até o próximo vídeo.